Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de outro teatro que o Trump fez na Casa Branca, dessa vez com o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, que foi acusado de genocídio branco lá na África do Sul e não sei o que lá. E bom, tem algumas coisas preocupantes nesse sentido. Sim, tem casos de grupos terroristas e pessoas que matam fazendeiros na África do Sul, isso é uma coisa preocupante. Eu não sei se poderia ser chamado de genocídio branco, se isso não é de certa forma um exagero, mas de qualquer forma, sim, existem algumas preocupações com esse tipo de coisa na África do Sul. Mas da mesma forma que eu falei com o caso do Zelensky, eu falo aqui também. É uma coisa temerária o Trump ficar fazendo isso de expor um presidente dessa forma, né? Não deixa de ser uma humilhação para o presidente. Quer conversar esse tipo de assunto? Conversa esse tipo de assunto. Eu tenho certeza que o presidente da África do Sul não se negaria a negociar com o Trump, a propor medidas e coisa e tal. O que o Trump está fazendo é basicamente convidar alguém para um talk show e humilhar a pessoa. Isso não é bom nem para talk show, nem para podcast. Você convidar o cara para o seu podcast e começar a humilhar o cara na frente de todo mundo é uma coisa chata, né? Você vai começar, ninguém vai querer ir no seu podcast mais. Esse tipo de coisa enfraquece a posição do Trump, independente da situação ser séria ou não ser séria. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Vasco, perde para o Boulos, PH puxa nós e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Folha de São Paulo está dizendo aqui que Trump usa acusação de falso genocídio para encurralar o presidente da África do Sul, né? O Trump chamou o Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, para um encontro na Casa Branca, o primeiro líder africano que vai na Casa Branca, foi com uma grande equipe que inclusive tinha ministros brancos, tá? O governo dele não é exclusivamente negro, tem pessoas brancas no governo dele também, e inclusive esse foi um ponto que ele colocou. Se houvesse genocídio branco na África do Sul, você acha que teriam pessoas brancas acompanhando aqui no governo e coisa e tal? Então, de novo, eu não sei se o problema do genocídio branco existe de verdade, se não é verdade, eu não conheço a África do Sul o suficiente para saber isso. Mas o que eu digo para vocês é isso, o Trump tem falhado nessa coisa. Esse tipo de coisa pode parecer muito bacana na rede social, pode gerar muita view, pode dar muita discussão, nesse ponto ele está corretíssimo, mas eu não sei se isso é a melhor estratégia no longo prazo. Eu sempre falo isso, inclusive aqui com relação ao meu canal, tá? Por exemplo, você quer saber uma coisa? Você fazer clickbait no título do vídeo ajuda pra caramba, você tem view pra caramba, tá? Eu já fiz esse teste. Você fazer título com clickbait, entenda o que aconteceu. A ideia do clickbait é você fala um pedaço da coisa, mas não dá o final, pra pessoa ser obrigada a clicar no vídeo pra saber qual é o final daquela frase, né? Isso, num primeiro momento, dá muita view mesmo, essas coisas ajudam. Só que qual que é o problema disso? Isso, com o tempo, as pessoas se cansam disso, ficam chateadas com você, não gostam desse tipo de comportamento, ainda mais quando você sugere que é alguma coisa muito grande e a pessoa clica e vai ver e é uma besteira que não tem nada demais e coisa e tal, né? Bomba, bomba, veja o que aconteceu com fulano de tal. E você clica, ele foi no restaurante e comeu. E pronto, ou seja, a pessoa pode ser bom no primeiro momento, você ganha muita view, mas isso não quer dizer que seja uma boa estratégia de longo prazo. A boa estratégia de longo prazo é você realmente ser sincero na sua thumbnail, ser sincero no título do vídeo, né, esclarecer o que você vai falar naquele vídeo. Então, da mesma forma, o Trump pode estar satisfeito, essa pode ser a estratégia dele de chamar o cara e meio que dar aquela humilhada nele, né, reclamou do genocídio branco lá e coisa e tal, mas no longo prazo isso não é uma boa estratégia para ele, tá? E lembra, nós aqui no Brasil, principalmente a direita aqui no Brasil, a gente depende do Trump. O Trump tem a chave para resolver o problema da perseguição que a gente está sofrendo pelo STF aqui. Se o Trump começa a fazer muita merda lá nos Estados Unidos, a gente se fode aqui também. Eu tenho reclamado do Trump, tenho criticado o Trump, o pessoal fica chateado comigo quando eu critico o Trump, mas eu vou continuar criticando, o cara tá fazendo coisa errada, porra. O que vocês querem que eu faça? Não tem alternativa, tem que criticar, pô. Quem sabe, né, o pessoal bota na cabeça lá, ele corrige esses desvios dele, né? Então o que aconteceu? Aqui, ó, durante a reunião bilateral na Casa Branca, nessa quarta-feira, dia 21, o presidente dos Estados Unidos tentou encurralar seu homólogo da África do Sul, o Cyril Ramaphosa. Tentou encurralar no sentido de criticar a questão do genocídio branco, mostrou várias imagens, mostrou esse vídeo aqui, ó. Ah, o Elon Musk estava lá também, é lógico, né? O Elon Musk eu acho que é o principal patrocinador desse negócio. Mostrou esse vídeo aqui do cara cantando Kill the Boer, né? Mate o Boer. Boer é o nome que dá aos fazendeiros brancos lá na África do Sul.
o nome pejorativo, tá? As pessoas que criticam os fazendeiros brancos, o nome que se dá corretamente é Afrikaners, né? Mas o pessoal que critica eles dá o nome de Boers, né? E aí tem essa música Kill the Boer, que é matar a pessoa, matar o fazendeiro branco e coisa e tal. E o que o presidente da África do Sul falou, olha só, isso daqui é um grupo minoritário na África do Sul, a gente não apoia isso, não tem nada a ver com o nosso governo, a gente não tem nada contra, isso não é uma política de Estado. E aí, olha só, ele pode ter razão, porque isso daqui, aqui no Brasil também tem você vai nesses shows de rock, aí tem um monte de banda que fala um monte de merda também. E quer dizer que o governo brasileiro faça as merdas que a banda fala? Não, tem um cara que fala, não tem até o filho de um traficante aí que faz show aí, que canta música aí nos negócios todos. Então, isso não quer dizer automaticamente que seja apoiado pelo governo esse tipo de coisa, né? E nem pela sociedade, tá? O fato de haver um grupo de pessoas que prega isso, e eu acho lamentável, eu acho que não deveria ter esse tipo de coisa, é lamentável isso, é um insulto racial, não tenha dúvida, é uma crítica excessiva racial isso daqui, não é uma coisa bacana de acontecer, mas o fato é que ele não tá fazendo uma ameaça real. É um show de música, pô. O cara tá falando, cantando grito de guerra. Já ouvi gritos de guerra pior de outras bandas de rock no final das contas, né? Então foi isso que o presidente da África do Sul falou sobre esses casos todos. Aí falaram um negócio que, bom, eu não sei se isso ajuda ou se prejudica, né? Que, ó, o pessoal falou que, não, tem muitas mortes na África do Sul, mas é todo mundo, não é só fazendeiro branco, né? E, bom, olha só, eu acho que é uma coisa meio cruel você falar isso, né? Porque realmente é um absurdo você ter muitas mortes, né? O fato de, não, mata todo mundo, mata negro também, mata branco, não melhora muito a coisa. Mas dá para entender, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que não existe uma perseguição aos brancos, né? Igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil morre um monte de gente, morre um monte de negro, morre um monte de branco, morre um monte de gente do quanto é cor aqui no Brasil, porque tem muito assassinato aqui no Brasil. A mesma coisa na África do Sul, né? Infelizmente, não é uma coisa bacana, mas acaba com essa ideia de que tem um genocídio branco, ou seja, de que tem uma política de Estado para perseguir fazendeiros brancos. Agora, dito isso, com relação a genocídio branco, eu concordo que é exagero, que o Elon Musk está exagerando, que o Trump está querendo lacrar em cima disso aqui. Existe um problema, né? Inclusive o cara aqui, ó. Se houvesse genocídio contra afrikaners na África do Sul, eu garanto que esses senhores não estariam aqui comigo hoje, disse o Ramaphosa, referindo-se aos membros brancos da delegação sul-africana que o acompanhou na Casa Branca. O presidente é o primeiro líder africano negro a visitar a Casa Branca nesse mandato do Trump, né? Os africanos são minorias na África do Sul e coisa e tal, e se houvesse genocídio, tampouco o seu ministro da Agricultura estaria aqui, prosseguiu o Ramaphosa, referindo-se ao político afrikaner, o John Steenhauser, não sei se eu pronunciei o nome dele certo aqui, que é de origem na África do Sul, né? O Elon Musk também é de lá, e são brancos e coisa e tal. Eu concordo que esse negócio de genocídio branco é um exagero com o que está acontecendo, mas tem um outro lado dessa história. Dizer que não está havendo perseguição a brancos na África do Sul também é falso. Tem. Recentemente a África do Sul aprovou um projeto de expropriação de terras da África do Sul sem compensação. A lei de expropriação não fala nada sobre expropriar de brancos ou de negros ou de quem quer que seja. É uma lei, tipo as leis que o MST quer botar aqui no Brasil, e muitas já foram aprovadas aqui, que pode expropriar, mas nesse caso seria uma expropriação sem ressarcimento. Quando você faz a desapropriação de terras aqui no Brasil, o governo te paga a terra, tá? Quando o governo desapropria uma fazenda e coisa e tal para dar para o MST e coisa e tal, ele paga para o fazendeiro. É verdade que paga pouco, paga mal, demora a pagar, é um rolo danado. Mas o governo paga para o fazendeiro. Esse projeto de expropriação de terras, não. Expropriação é diferente de desapropriação. Desapropriação você paga para o dono original. Expropriação não, você tira e acabou. E não tem mais nada, e acabou, já era, o cara vai embora. E ele aprovou recentemente uma lei desse tipo, e que embora não seja uma lei direcionada a brancos, o fato é que ela há o temor de que ela vai ser usada exatamente para isso. Por quê? Porque justamente se tornou um ponto político muito forte lá na África do Sul. A África do Sul é um país que tem uma minoria branca que é rica, e são muitos fazendeiros. Muitas terras na África do Sul pertencem aos brancos por questões históricas, né? E então existe uma espécie de rancor social lá que o pessoal considera que os brancos são privilegiados nessa história. São privilegiados de fato? Eu não sei. Aí você vai entrar nessa questão de dívida histórica.
porque o pessoal, muitas das tribos de negros, muitos dos negros que moram na África do Sul hoje, nem eram originários da África do Sul também. Então, assim, dizer que os brancos são invasores, são colonizadores, não é uma solução para a história, porque muitos dos negros também são de fora na África do Sul. Enfim, a questão é complexa, eu não vou entrar nisso daí. O fato é que uma grande parte dos fazendeiros é branca, e essa lei de expropriação gerou muitas críticas exatamente por estar sendo usada contra brancos lá na África do Sul. Então, dizer que não há perseguição a brancos é uma coisa, dizer que não há genocídio branco, eu concordo que não tem genocídio branco. Agora, perseguição a brancos é uma questão questionável, né? Enfim, o Trump botou o cara lá e questionou esse tipo de coisa, e aí que eu falo para vocês, esse que eu acho que é o problema. O problema não é a questão em si, se tem genocídio, se tem algum tipo de preconceito contra os brancos. É importante o Trump agir nisso, concordo, ele pode ir lá usar a posição dele para agir nesse caso. O que eu vejo como problema é ele chamar o cara para a Casa Branca e humilhar o cara do jeito que fez aqui com Ramaphosa. Eu acho que isso é problemático, isso piora a situação do Trump, isso gera resistência contra ele lá na África do Sul, isso dificulta qualquer ação que ele vá tomar daqui para frente. Garante um monte de like, garante um monte de visualização, tá todo mundo falando sobre isso. Mas daí a dizer que isso é positivo, eu discordo, tá? Então essa é a situação, tá? É lógico, a imprensa esquerdista americana está criticando o Trump, mas nesse caso aqui eles têm um ponto de verdade, realmente foi uma emboscada, não deixa de ser similar ao que fez com o Zelensky. De novo, o Trump podia questionar o Zelensky, não sei o que lá e coisa, então poderia ter feito tudo isso numa reunião prévia entre eles ali, sem expor todo mundo na Câmara. A mesma coisa com Ramaphosa, poderia ter discutido todos esses assuntos, exigido contrapartidas do cara sem expor o cara dessa frente na frente das câmeras. Isso é uma política perigosa do Trump e que eu não acho que tenha o efeito que ele espera. Pode gerar uma alegria para o pessoal lá, a base de seguidores dele, que acha que tem mesmo genocídio branco e coisa e tal, mas no final das contas, em termos de resolver o problema, eu não sei se isso caminha na solução, caminha no sentido de resolver o problema ou caminha no sentido de piorar a situação como um todo. E, de novo, isso me preocupa muito. Por quê? Porque a gente está contando com o Trump para ajudar a gente contra o STF aqui no Brasil, e se esse cara começar a fazer um monte de palhaçada como tem feito e esquecer de governar, daqui a pouco ele não vai ter força nem para se manter lá no governo, quanto mais para ajudar quem quer que seja, muito menos a gente aqui no Brasil.